Então agora o Link Record News abre espaço para falar sobre emprego. Voltar ao mercado de trabalho depois de uma demissão, trabalhando em um mesmo local por muito tempo, é sempre um desafio. E que desafio? Agora tem uma outra situação, é voltar a trabalhar depois de um período longe do mercado. Porque tem mães, por exemplo, que se afastam para cuidar dos filhos, outras pessoas que tentam carreira pública depois voltam para a privada. Então, se você se enquadra em uma dessas situações, nós vamos agora trazer dicas muito importantes para ajudar você. E para isso recebemos aqui o especialista em gestão de pessoas e negócios, Tom Coelho. Tom, bem-vindo aqui ao Link Record News. Bem-vindo, Tom. Bom dia, Kleber. Bom dia, Lidiane. Bom dia a você no nosso Link Record News. É isso aí. Tom, saiu aí o índice de desemprego, fechado aí em outubro. É o maior índice da história que nós já tivemos. Portanto, muitos desempregados aí à procura de uma nova oportunidade. Quem está sem emprego nesse momento e nos acompanha, o que deve fazer, por onde começar para se restabelecer no mercado de trabalho? Bom, Lidiane, eu vejo três possibilidades. Uma delas é atender uma demanda, outra é buscar uma demanda e uma terceira é criar uma demanda. Então, o que é atender uma demanda? É quando o profissional ele monta o seu currículo e aí ele olha num jornal, num classificado, num site, num portal e busca uma empresa que está oferecendo uma vaga. Uma vez que aquela vaga seja adequada, aderente ao perfil daquele profissional, ele encaminha o seu currículo e tenta uma oportunidade de emprego. Aliás, como montar um currículo de forma geral assim para que a pessoa realmente se torne atraente à empresa? Bom, primeiro, currículo com dados pessoais básicos, nome, telefone, endereço, não precisa colocar nada além disso. Segundo, dizer qual é o cargo que essa pessoa está postulando, né? Dizendo logo no início, isso em caixa alta, olha, estou me candidatando a vendas, a administração, a finanças, a marketing, o que quer que seja. Depois, uma breve formação, a sua formação curricular, e aí depois o desempenho nos últimos trabalhos que tenha realizado. Em especial, tentando indicar algum resultado efetivo que você tenha trazido onde você trabalhou. Descrever, além das experiências profissionais onde trabalhou, o que trouxe de ganho para a empresa e experiências vividas dentro do âmbito Exatamente, também. Porque hoje o que as organizações buscam é resultado. Então, você precisa demonstrar nesse seu breve texto, que, aliás, não deve passar de 2 páginas o seu currículo, pense sempre nisso. Até 2, ok. Até 2, ok. Mais que 2, né? Mais do que 2, não. Então, procure ser sintético e colocar, de fato, qual é o resultado que você trouxe nas organizações por onde você passou. Agora, Tom, tem uma questão muito importante, porque antigamente se pedia logo no currículo pretensão salarial. E muitas empresas, quando recebem um currículo por e-mail, hoje a grande maioria é por e-mail, então cadastro em site, já rebate para o profissional qual é a sua pretensão salarial. E aí isso trava o profissional, quer dizer, aí fica aquela dúvida, ainda mais em tempos de crise. Se eu colocar minha pretensão salarial, pode ser que eu perca a oportunidade. O que você recomenda nesse tipo de caso? Olha, eu recomendo que não seja colocado num primeiro momento a pretensão salarial, a menos que isso seja uma exigência daquele concurso que você está participando. Certo. Fora isso, é melhor que você não coloque e aguarde exatamente esse primeiro contato, porque a partir do diálogo você vai poder negociar, Para saber se a própria empresa tem interesse no seu currículo. Exatamente, porque às vezes você pode perder uma oportunidade por ter colocado um valor muito superior e aí você vai achar que o seu currículo não está adequado e às vezes a questão não é essa, a questão foi a pretensão salarial. Agora, só estendendo isso um pouquinho para a entrevista, da hora da entrevista, porque aí essa é uma das primeiras coisas que o entrevistador pergunta. Quanto você quer ganhar? Qual foi seu último salário e quanto você espera receber? Qual é a resposta ideal para você não se eliminar? Porque aí, certamente, a pessoa não quer ter o salário rebaixado na carteira profissional. Então, já vai tentar fazer uma média para ganhar um pouquinho mais do que ganhava. Será que essa é uma boa resposta? O que você indica? Olha, Kleber, eu não penso assim. Eu acredito o seguinte, inclusive dentro da atual conjuntura, onde a gente está tendo retração, queda do PIB, queda no nível de emprego, se a pessoa tiver que reduzir o seu nível salarial, isso vai ser absolutamente compreensível. Eu acho que o mais importante nesse primeiro momento é você conseguir se recolocar. Porque uma vez que você esteja na empresa, lembre-se do seguinte, hoje é muito comum que você tenha a remuneração variável. Então, ainda que a sua remuneração fixa seja um pouco inferior, a partir do desempenho que você tenha na atividade profissional, você pode ter ganhos, inclusive, superiores aos que você tinha antes. Perfeito. Né? Então, é bem possível. Eu comentava, então, sobre atender. Buscar uma demanda é quando você cria, a partir desse currículo criado, você vai atrás de uma oportunidade de trabalho. Por exemplo, eu atuo na área de construção. Vou num canteiro de obra, procuro o responsável, entrego o meu currículo e converso com ele. Trabalho na área comercial. Vou numa loja, num shopping, num centro comercial, entrego o meu currículo, ou seja, eu estou buscando uma oportunidade. Pessoalmente hoje é um bom indicador. Sem dúvida. E aí entra a terceira, que é criar uma oportunidade. Como é que você faz isso?
diferenciando o seu perfil em relação ao restante do mercado. Eu vejo duas palavras-chave para a gente enfatizar isso. Mediocridade e produtividade. Mediocridade porque o mundo está repleto de pessoas que só fazem aquilo que delas se espera. Então, se você consegue demonstrar para o seu empregador que você tem, o potencial empregador, que você tem condições de fato, elevar o resultado da empresa, então, por exemplo, eu atuo na área comercial. Isso não significa que eu deva me colocar à margem de questões do ponto de vista financeiro. Se eu mostro para o meu potencial empregador que eu estou preocupado, sim, com custos, em reduzir custos, em aumentar a eficiência da empresa, eu estou indo além, estou agregando, estou indo além do que seria a minha atividade. Aí eu atuo na área administrativa, eu trago sugestões de como aumentar as vendas. E você só consegue fazer isso se você, de fato, procurar conhecer a organização. Que empresa é, o que a empresa faz, qual é a cultura dela, quais são os valores dessa organização, isso tudo está disponível na internet. Perfeito, é só dar uma, como dizem, consultar o Google, dar uma googada e aí lá você tem todas as informações. E nisso você já se coloca de uma forma diferenciada. E eu comentei só a questão da produtividade, porque olha que coisa interessante, o Conference Board é uma organização que reúne mais de 1.200 empresas em 60 países. Anualmente eles fazem um estudo sobre produtividade em todo o mundo. E saibam, você que nos ouve agora, que um trabalhador norte-americano produz o mesmo que 4 brasileiros. Um norte-americano? Um norte-americano mesmo a 4 brasileiros. Um coreano, sul-coreano, 2 brasileiros. Meu Deus. Então, por que a nossa produtividade é tão baixa? Claro que tem a questão educacional, Sim. que é o debate hoje do nosso link aqui. A baixa produtividade decorre de um nível educacional um pouco inferior e depois dessa falta de entrega. Então, se você, de fato, demonstrar para o seu profissional, para o seu empregador que você pode entregar mais, você vai não só conseguir uma nova oportunidade, mas se manter no emprego. Porque esse é um outro problema. Hoje isso é tão importante quanto conseguir Além de se preocupar quando você está fora, o que deve ser feito para que você mantenha o seu cargo? Pois é. É isso. Manter-se no emprego hoje, porque se nós considerarmos ano passado, a taxa de desemprego no Brasil era de 4.000%, a gente vai fechar esse ano com mais de 10%. Né? Claro que o desemprego no Brasil é medido pelo número de pessoas que procuram oportunidade de trabalho, e isso tem crescido muito em função da crise, pessoas que precisam aumentar a renda familiar. Mas quando você, dentro da organização, demonstra que você tem um grande envolvimento, um engajamento, você é uma caixa de ideias ambulante. Né? Não é que você queira tomar o espaço de outra pessoa que está dentro da empresa, em hipótese alguma. Mas se mostrar necessário, de repente, para outras habilidades também. Com certeza, né? Com certeza. E para isso você também precisa estudar, ler, né? Cursos, se informar, cursos, né? Informar-se. Ô Tom, eu queria te fazer uma pergunta rapidamente, porque eu acho que essa é essencial para quem esteve fora do mercado durante um tempo. Então, por exemplo, casos como a mãe que se dedicou a cuidar do filho durante uns 2, 3 anos, inicialmente para depois colocar numa escolinha, tem muitas mães que optam por isso para depois retomar a carreira. E também alguém que foi tentar carreira no setor público, porque achou que a estabilidade ou ganhos eram melhores, mas aí viu que não era aquilo, que não aguenta ficar cuidando de coisas burocráticas, preferiu retornar ao mercado. Como essas pessoas, depois de um tempo fora, são vistas pelo mercado? São bem aceitas? É tranquilo essa recolocação? Num primeiro momento, se você se restringir apenas ao currículo, essas pessoas elas vão ficar em último plano. Verdade. Porque o recrutador ele vai olhar e dizer, bom, mas essa pessoa aqui está tanto tempo fora do mercado, então ela deve estar desconectada, ela não está bem preparada. É aí onde entra o diferencial, não só no currículo, mas na sua verbalização, na maneira de você demonstrar que, embora eu tenha ficado muito tempo fora do mercado, eu tenho tais habilidades. E habilidades que foram desenvolvidas também no ponto de vista pessoal. Né? Então, se você foi uma dona de casa e ficou muito tempo só cuidando da sua família, mas você tem, então, uma competência de relacionamento, uma competência de saber cuidar, então como é que você pode... planejamento. Exato. Planejamento. Tem que saber se vender pelo jeito, né? Como é que você faz para transferir essas características para o ambiente empresarial? Aí volta a importância de conhecer a organização, conhecer a empresa e dizer, olha, isso que eu fazia, eu posso aplicar aqui na empresa e dessa maneira trazer tais resultados. Você precisa direcionar o discurso. Muito bom. E saber fazer um bom marketing pessoal para se vender bem. E saber dialogar, né? E na sua entrevista de emprego, lembre-se do seguinte, você, ao fazer a entrevista pessoal, não entre com chavões, com discursos padronizados, ouça bastante o que o seu futuro empregador está lhe dizendo e, a partir disso, procure interagir de uma maneira espontânea. A espontaneidade acaba fazendo toda a diferença. Muito bem. Gostei, está contratado. Tom, dicas muito valiosas. Obrigado. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigada, e a todos vocês pela oportunidade. Um ótimo dia, Tom.